presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, divulgou no dia de ontem os critérios para o uso obrigatório das câmeras corporais pelos policiais militares de São Paulo. De acordo com essa decisão, os equipamentos devem ser usados em 3 situações: operações de grande envergadura, incursões em comunidades vulneráveis para restaurar a ordem pública e também operações para responder ataques a policiais militares. Essas são situações prioritárias para o uso das câmeras, mas a ideia é que o governador Tarcísio amplie a instalação dos aparelhos, especialmente nas circunstâncias definidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Você, Cristiano Beraldo, Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, estabelecendo diretrizes para o uso das câmeras corporais. Enfim, é um tema que vem gerando muitos debates, discussões, principalmente por conta de uns episódios de claro erro por parte de policiais aqui de São Paulo, mas que muitos entendem que não necessariamente essas regras acabem permitindo que todos façam o melhor trabalho. Ou seja, essa determinação não pode ter o objetivo de punir, né? Tem que colaborar com a prestação de serviço por parte dos policiais. Mas, enfim, o que achou desses 3 pontos determinados pelo ministro Barroso, Beraldo? Eu fico em dúvida, Canhato, se devo me referir a Vossa Excelência como ministro Barroso ou governador Barroso, porque, afinal de contas, a Constituição, que deve ser zelada a partir da Suprema Corte Brasileira, ela não traz uma definição de uso de câmeras corporais, até porque a atuação da polícia é uma obrigação e faz parte dos afazeres dos governadores, não do governo federal. Por que estabelecer? Baseado em quê? Quais são os estudos? Qual foi o debate? Qual é o papel da Assembleia Legislativa? Qual papel cada um deve ter? Então, sou governador, agora vou ficar no meu gabinete, braços cruzados, esperando o chefe dizer o que eu tenho que fazer. Qual é a autonomia que existe para um governador, se ele sequer pode estabelecer qual é a melhor estratégia para a captura de imagens de operações policiais dentro do seu estado? Por que este afã de querer invadir competências e responsabilidades dos outros? Eu não consigo entender isso. Qual é a expectativa? Vamos parar aonde? Porque este é um tema que está extremamente em evidência. Há um apoio declarado do Supremo Tribunal Federal aos planos do governo federal de se fazer essa Força Nacional de Segurança, onde é a União que passa a estabelecer as estratégias de segurança pública. Falamos aqui diversas vezes nos últimos dias que essas forças federais sequer fazem o seu trabalho bem feito hoje em dia, mas mesmo assim acham que tem que estabelecer a regra para que a segurança pública aconteça nos estados. Não há como dar certo. E pior do que isso, fere de morte o Pacto Federativo no Brasil. Joguemos no lixo as nossas leis e as nossas regras e passemos a consultar tudo e todos sobre qualquer tema essas pessoas que estão numa posição em que decidem sobre tudo e só nos cabe baixar a cabeça, olhar para o chão e seguir, obedecer. Olha, eu vejo isso com muita preocupação. Eu não vejo de forma alguma como este tipo de decisão se combina com aquilo que é papel essencial do Supremo Tribunal Federal. Mas virou cotidiano, Canhato. Eu não sei onde vamos parar, mas estou muito preocupado com o rumo das coisas. Agora, Dávila, se a gente puxar pela memória, não faz tanto tempo, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, foi indagado após aquele episódio em que um agente, um policial militar, acaba jogando uma pessoa de uma ponte. Ele foi questionado sobre as muitas discussões sobre o uso ou não de câmeras nas fardas dos policiais. E aí o governador deu um passo atrás, né? Ele disse, olha, eu tinha uma visão equivocada sobre as câmeras corporais e se mostrou simpático à ideia da adoção das câmeras pela Polícia Militar de São Paulo. Ou seja, ele já tinha dado a sinalização
que o governo do estado iria abraçar o projeto. Não sei se em todos os policiais, em toda e qualquer ação, talvez não seja necessária, mas nas mais importantes, com toda certeza. Tinha necessidade do STF cravar e estabelecer uma lista de orientações para que o governo de São Paulo siga após a interpretação dos ministros da Suprema Corte, porque, de certa maneira, o governo já reconheceu a necessidade do uso das câmeras e disse que vai implementar o programa. Inclusive, fez recentemente uma compra enorme desses dispositivos, né? Bom, primeiro, Caniato, como bem lembrou o Beraldo, é a responsabilidade do governador do estado defender a sua população. Ele é obrigado a zelar pela segurança pública e, na sua estratégia, está ou não ao uso de câmera. Por exemplo, Tarcísio de Freitas, como você bem lembrou, recuou, entendeu hoje que a câmera é uma coisa importante. É uma coisa importante porque, inclusive, esses últimos modelos de câmera que eles estão comprando vai ajudar a identificar, inclusive, pessoas procuradas, vai dar informação para o policial. Então, vai municiar o policial ainda mais com informações importantes. Então, o governador reconheceu que a câmera hoje é importante. Mas, por exemplo, o governador Caiado não quer usar câmera. E aí, o Supremo vai obrigar o governador Caiado a usar a câmera? Não pode. Isso é da alçada do governo estadual. Isso é responsabilidade do governo estadual. E quem define a política pública de segurança do estado é o governador que foi eleito pela população. Não é o Supremo Tribunal Federal. Segundo ponto, com todo respeito ao ministro Barroso, ele não entende absolutamente nada de segurança pública. Portanto, ele não pode implementar questões absolutamente técnicas de um assunto que ele não entende absolutamente nada. O que ele tem que julgar é se a Câmara é constitucional ou não. Tal. O resto ele não tem. A operacionalização de uma Câmara ele não tem menor competência para tratar desse assunto. E terceiro, porque isso só poderia valer alguma interpretação se isso fosse uma política nacional, o que não é. Tanto que alguns estados têm, outros não têm. Agora, por que pegar no pé de São Paulo? Por que não? E o que ele vai falar para outros governadores? Ou, por exemplo, o governador da Bahia, que é governado pelo PT, que tem 2 vezes mais número de mortes do que em São Paulo. E por que não exige desse governador, por exemplo, o uso de câmera? Então, assim, parece, primeiro, perseguição política, segundo, um desrespeito à autoridade do governador em elaborar a sua política de segurança e municiada pelo voto popular, e terceiro, se intrometer num assunto federativo, ou seja, um assunto estadual, de uma maneira que ele não entende absolutamente nada, ele não tem expertise para legislar sobre isso. Então, me parece muito mais uma decisão política do que uma decisão de uma corte constitucional. Eu procurei aqui quem foi que provocou o Supremo Tribunal Federal para essa manifestação do Barroso, mas foi um pedido do próprio governo do estado de São Paulo. Então, é o ministro Barroso atendendo a um pedido de Tarcísio Gomes de Freitas e, por essa razão, ele listou quais seriam as situações ideais ou mais recomendadas para o uso desse dispositivo. Agora, Beraldo, o Dávila traz um ponto que é importante, né? Essa seletividade no posicionamento das cortes superiores quando a gente fala de demandas de segurança pública. Se a gente analisa os indicadores, tem estados em uma situação calamitosa quando a gente olha para a criminalidade, né? Mas há um posicionamento distinto, né? E aí a gente precisa se perguntar, por quê, né? Pois é, e é interessante, porque Rio e São Paulo sempre são alvos desse tipo de interferência, porque são os estados que têm mais visibilidade. E as decisões, Caniato, são sempre no sentido de amansar o combate ao crime e colocar as polícias numa condição de suspeitas. Esse tema das câmeras corporais, diferente do que foi feito no início, quando elas foram adotadas nos Estados Unidos, por exemplo, em que as câmeras eram até divulgadas, haviam programas, até hoje existem programas na televisão que mostram as abordagens policiais para demonstrar como a polícia é dura com quem não segue a lei. E a polícia, uma vez que ela faz uma abordagem e a pessoa que é abordada não se comporta da maneira devida, ou tem uma atitude suspeita, ou parte para cima da polícia, coloca a vida do policial em risco, ele recebe toda a força
que esse policial tem contra si. Então, ele tem ali, o policial tem arma de choque, arma de fogo, seja o que for, tudo será usado para preservar a lei, a ordem e a vida do policial. A mensagem que é passada para a sociedade é que a polícia está ali para garantir o cumprimento das leis. Só que no Brasil, essa discussão, desde o início, tendo em vista todo esse ordenamento jurídico, o comportamento do próprio Ministério Público quando existe envolvimento de policiais em alguma ação que acabam tendo violência envolvida, é sempre contra a polícia, contra o policial. Então, o debate das câmeras foi sempre no sentido de vigiar o policial, com a expressão que o Mota sempre fala, né? Essa expressão fantasiosa da letalidade policial, é sempre para colocar o policial contra a parede. E isso foi sendo ampliado para colocar o próprio governador contra a parede. Quer dizer, você trouxe aqui que a consulta foi feita pelo próprio governador, num gesto do governador, dizer, não sei mais quais são os meus limites e as minhas autonomias. Então, eu não quero criar caso com o Supremo Tribunal Federal, então vocês me digam aí até onde eu posso ir, o que eu devo fazer. Isso é péssimo. O governador, ele recebeu um mandato do povo de São Paulo para zelar pelo governo de São Paulo, para cuidar da segurança pública de São Paulo, para zelar do desenvolvimento da cidade, melhoria da infraestrutura, da saúde, da educação, etc. Ele não pode se ver num ambiente onde tudo ele tem que consultar o judiciário para saber, olha, eu posso aqui, a qualquer passo em falso, ter uma penalidade muito forte em cima de mim. Então, eu estou com receio e vou fazer tudo conforme o judiciário me disser. Aí você me desculpe. Então, nas próximas eleições, em 2026, vamos colocar o nome dos ministros e os posicionamentos que ele tem sobre tudo, para que a gente possa avaliar o que queremos como sociedade. Porque se somos uma democracia, precisamos de representantes eleitos e não simplesmente uma força poderosa acima de tudo e de todos que vai ditar como devemos viver as nossas vidas.